tem por título Uma Nova Criação em Jesus. Diga, eu sou uma nova criação em Jesus. Eu quero dizer para você que abrir o coração nessa noite é fundamental. Abrir o seu espírito para entender e ter revelação sobre essa nova criação, sobre a realidade da nova criação, é fundamental para que você possa crescer, amadurecer e entender quem você de fato é hoje em Jesus. Eu quero falar sobre a primeira criação, a queda dessa criação, a desobediência do homem, as implicações que vieram depois disso, e eu quero falar sobre a nova criação em Jesus. E também as implicações que todos nós precisamos saber e conhecer e que fazem parte da vida, da nova vida em Jesus. Me choca saber, isso é um fato, que em muitos lugares, muitas pessoas, muitos cristãos nascidos de novo, nunca ouviram falar sobre realidades da nova criatura. Nunca ouviram falar sobre realidades da nova criação. Para nós, da nova igreja, é muito importante que toda a igreja entenda bem o que significa, as implicações, porque nós declaramos que em Cristo nós somos uma nova criação. Amém? Você está comigo? Quantos sabem disso aí? Digam assim comigo, eu sou uma nova criatura em Jesus. A Bíblia nos mostra, no livro de Gênesis, a revelação de que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Diga, criado à imagem e à semelhança de Deus. Vamos ver Gênesis no capítulo 1, versículos 26 e 27. Eles dizem assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é uma história, um fato bastante conhecido da igreja. Deus criou o homem. E eu quero lembrar aqui para você que essa primeira criação, como assim, pastor? Primeira criação da humanidade? Teve outra? Já já você vai entender. Eu quero lembrar para você que quando Deus fez o homem, e isso está relatado em Gênesis, Deus criou o homem santo, Deus criou o homem justo, Deus criou o homem íntegro, capaz de desfrutar de íntima comunhão e de um relacionamento perfeito com Ele. Esse homem fora criado com bios e criado com zoe, em unidade perfeita com Deus. Esse homem foi criado em perfeita comunhão com Deus, um espírito com Deus. Esse foi o início da humanidade, a primeira criação. Deus nunca criou o homem para morrer, para adoecer. Deus nunca criou o homem para viver em pecado. Deus criou o homem em perfeita comunhão com Ele, a sua imagem, a sua semelhança. Muito além de colocar nesse homem bios, Ele colocou nesse homem zoe. Mas pastor, o que é bios? O que é zoe? O que é isso que você está falando com a gente? Quando eu falo que Deus criou a humanidade com bios, bios é um radical que indica a vida no sentido orgânico, a vida no sentido natural, de onde vem, por exemplo, a palavra biologia, o estudo da vida. E que vida é essa? A vida natural, a vida física. Amém, pessoal? Todos nós temos bios. Todo ser vivente tem bios. As plantas também têm bios. Vida natural, vida biológica. Mas Deus não fez o homem somente com bios. Deus criou o homem com toda essa estrutura natural, física, orgânica. Mas a Bíblia diz que Deus soprou vida nesse homem. Ele soprou sobre esse homem, dando para ele zoe. E zoe é a palavra que significa a vida, a natureza
do próprio Deus. Essa é uma palavra, um nome, inclusive, muito comum hoje, né? Muitas pessoas, né, estão colocando o nome, né, das suas filhas, como Zoe, por exemplo. É lindíssimo, né? Se você não sabia o que quer dizer, Zoe significa a natureza, a vida do próprio Deus na pessoa. A Bíblia fala, pessoal, que Deus criou esse homem assim. Esse homem era íntegro, esse homem era puro, esse homem desfrutava da santidade de Deus, esse homem desfrutava da justiça de Deus, esse homem era íntegro e completo. Ele tinha perfeita comunhão e unidade com o seu Criador. Amém? Você entendeu até aqui? E qual era a verdade presente naquele momento? E quando eu falo de verdade presente, eu quero dizer a lei vigente. Tinha uma lei vigente naquele lugar, e é muito importante quando eu digo para você verdade presente, lei vigente, é muito importante que a igreja entenda isso, porque quando a gente mistura os tempos com as verdades presentes, dá rolo. Vou te dar um exemplo, imagina que nessa época da criação, o homem ali no Éden, Deus desce para ele, por exemplo, a lei de Moisés. Fazia sentido, pessoal? Não adulterarás, não matarás. Fazia sentido, pessoal? Não fazia sentido nenhum. A lei presente, a lei vigente, a verdade vigente era essa que nós vamos ler aqui agora. Gênesis 1, dos versículos 28 ao 31. Esses versículos dizem assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai, em algumas traduções, e governe sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho-vos dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom, e foi tarde e manhã, e o sexto dia. A verdade presente naquele momento é que Deus havia criado o homem perfeito, justo, santo, em perfeita unidade com Ele, e Ele diz para esse homem: domine, controle, governe, você tem autoridade. A verdade presente ali que Deus deu para aquele homem era que aquele homem deveria dominar, governar sobre toda a criação que Deus estava fazendo. Deus deu a esse homem perfeito, Ele deu a esse homem perfeito a autoridade, o governo, o controle sobre toda a criação. Assim foi criado o homem. E Deus deu também para esse homem um princípio de obediência pela fé. Esse princípio está registrado em Gênesis no capítulo 2, o versículo 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a lei vigente, essa era a verdade presente para esse homem perfeito. Governe, controle, domine sobre essa criação que eu fiz toda para que você pudesse desfrutar. E um princípio de obediência por fé daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Vocês estão entendendo a primeira criação? Assim Deus fez o homem. Diga: perfeito. Diga: justo, santo, em perfeita unidade com Ele. De repente, vem o que eu chamo de engano do diabo, o ataque na identidade do homem. Deus deu essa identidade perfeita para o homem e de repente vem o engano do diabo, um ataque nessa identidade desse homem que fora criado perfeitamente. Gênesis 3, versículos de 1 a 5, eles dizem assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. No meio da criação perfeita, acontece esse evento onde Satanás engana esse homem criado em perfeita comunhão e unidade com Deus. E hoje a estratégia dele ainda é a mesma. Satanás, o diabo, ele continua tentando minar a identidade daqueles que professam a sua fé em Jesus. Porque ele sabe que se você não conhecer a sua identidade, em especial a sua nova identidade em Cristo, porque você é uma nova criação em Jesus, se você não conhecer essa nova identidade, você vai ser uma presa fácil para ele te enganar. Como ele fez aqui no princípio. Ele chega para aquele homem, para aquela mulher e diz: Deus não disse tal coisa, e ele começa a misturar verdades com mentiras. Deus não disse tal coisa? Não, não é assim que vai acontecer. Querem ser como ele? Basta você fazer isso aqui, ó, pode comer sim. E aí, a partir disso, vocês serão como ele. Gente, olha que engano. O diabo diz que se o homem fizesse aquilo, desobedecesse e pecasse, aí sim ele iria ser como Deus. Escute aqui, quando eles já eram como Deus. Diga, eles já eram como Deus. A imagem e a semelhança de Deus os fez. Eles já eram como Deus, pessoal, em perfeita unidade, um espírito com Deus, justo, santo, puro, uma criação perfeita. O engano vem e diz: olha, vocês serão como Deus se vocês fizerem tal coisa, quando eles já eram como Deus. Um engano. Hoje a estratégia do diabo ainda é a mesma. Ele não quer que o novo homem em Cristo saiba dessa sua nova identidade e das realidades de uma nova criação em Jesus. Por isso ele disse que vocês vão ser como Deus se vocês desobedecerem, quando eles, na verdade, já eram como Deus. Infelizmente, veio a queda, a morte espiritual. O homem deu ouvidos a esse engano e veio a queda e a morte espiritual. Diz Gênesis capítulo 2, versículo 17. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Esse homem dá ouvido ao engano, e a criação que já era perfeita dá ouvido a esse engano, e come da árvore que não deveria comer, do fruto da árvore que não deveria comer. A verdade presente governe, domine, controle. Você tem toda a autoridade sobre essa criação, e o único princípio de obediência foi quebrado. Esse homem cai, esse homem peca, esse homem morre. Mas pastor, eu conheço a história, eu já li o livro de Gênesis. Ao comer desse fruto, nem o homem nem a mulher morreram. Fisicamente eles não morreram, vocês perceberam isso? Será que Deus se enganou quando ele disse: se vocês comerem, vocês vão morrer? Será que Deus se enganou, gente? Eles morreram ou não? Entenda isso aqui. Ao pecar, ao cair nesse engano, esse homem, que até então era absolutamente consciente do seu espírito, em perfeita comunhão com Deus, esse homem, e é esse homem que eu digo aqui, é a humanidade, representada ali por ele, esse homem morre em seu espírito, esse homem perde Zoe, esse homem perde a justiça, esse homem perde santidade, esse homem perde a sua integridade e não pode mais desfrutar da perfeita comunhão com seu Criador. Esse homem morre
espiritualmente. Esse homem morre como Deus disse que iria acontecer, mas ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Pastor, me explica melhor como que acontece isso, como é esse negócio de espírito, alma e corpo. Vamos ver juntos? O nome disso é tricotomia humana, foi como Deus nos fez, espírito, alma e corpo. Diga assim: eu sou um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Vamos ver a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, veja o que diz o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia deixa claro que a estrutura do homem ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Foi assim que Deus criou. Como que funciona isso? Vai aparecer uma imagem que vai te ajudar a entender melhor. Quando você vai nos originais, você vai ver, por exemplo, o radical pneuma. E pneuma se refere a espírito. É o que de fato nós somos, um espírito, a imagem, semelhança de Deus. Deus é espírito. A palavra, quando se refere a esse espírito do homem, a palavra é pneuma. A alma, a palavra já é a psique. De onde vem a palavra psicologia, por exemplo, o estudo da alma, que é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Essa é a alma. Toda vez que na Bíblia a descrição é apontando para a alma, você vai ver no Novo Testamento a palavra psique, enquanto espírito, pneuma. E o corpo, soma. Soma é a porção material que permite ao espírito, que é imaterial, se expressar nesse mundo. É através desse corpo que nós, que somos seres espirituais, como Deus, nós nos expressamos nesse mundo através desse corpo, desse tabernáculo que nós temos. Amém, gente? Está claro isso aqui? Nós somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Como foi que aconteceu essa morte do homem? O homem morreu em seu espírito, pessoal. Agora, aquele homem que fora criado perfeito, ele morre, ele está morto em seu espírito, e esse homem agora passa a viver por aquilo que ele via, por aquilo que ele sentia e concluía das circunstâncias. É nessa hora que a alma toma o controle. Aquele homem perfeito, ele morre em seu espírito, e a alma agora toma o controle. O homem que era dirigido, guiado, em unidade perfeita com Deus em seu espírito, agora está morto em seu espírito, e a sua alma agora toma o controle. Como Deus disse que iria acontecer, aconteceu. Ao desobedecer, aquele homem morre. E é muito importante que você entenda que nessa hora ele perde santidade, perde justiça e perde Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. A queda, o pecado tirou Zoe da humanidade. Tirou Zoe do homem, tirou a justiça, a integridade e a santidade do homem. E a Bíblia diz que a partir desse ato de ofensa, a partir desse ato de desobediência, o pecado entrou na humanidade e com ele também veio o juízo e a morte para todos os homens. Morte espiritual e morte física. Por isso, e agora você vai entender melhor, textos da Bíblia como Romanos 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Mas pastor, a Bíblia fala todos, isso deixa claro para a gente que toda a humanidade, todos nós um dia fomos representados em Adão. Mas pastor, isso não é justo. Como que pode? Inclusive quando chegar no céu eu vou arrebentar com Adão. Deixa eu falar uma coisa, eu dei esse exemplo aqui de manhã e vou usar esse mesmo exemplo para você. Meu filho, por exemplo, está ali. Fica de pé aí, Daniel. Pessoal, eu sou soteropolitano, sou baiano, vocês sabem.
É fácil perceber, eu não tenho tanto sotaque mais, já são 20 anos aqui no Rio, mas você consegue perceber ainda, né? De vez em quando é um E mais acentuado, né? Elefante, ao invés de elefante. Ou mais, ao invés do mais, esquerda, né? Carioca, tal. Você consegue perceber isso, né? Eu, lá atrás, junto com minha esposa, tomamos a decisão de sair de Salvador, na Bahia, e vir para o Rio. Nossos filhos, todos nasceram no Rio. Daniel, Samuel e Rafael. Pessoal, eles têm alguma gerência ou controle sobre essa decisão que eu e Ideia tomamos lá atrás? Zero, nenhuma. Eles só vivem o legado a partir de uma decisão que eu e Ideia tomamos lá atrás. Eles são cariocas. E isso é um fato. Não é uma questão de ser justo ou não, é um fato. Porque os pais deles, lá atrás, tomaram essa decisão. Eles hoje são cariocas, isso é um fato. Amém, pessoal? Você entende? Não é uma questão de justiça ou não. É uma questão de um legado. Pessoal, por isso textos como este, sim, todos. A Bíblia diz todos. Em Adão, o legado de Adão foi esse, pessoal. Porque ele tomou aquela decisão, a criação perfeita caiu. A criação perfeita foi corrompida. Caído, o homem ficou. Por isso a Bíblia fala, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e agora destituídos, separados estão da glória de Deus. Não vivem mais em perfeita comunhão com o Pai. É uma pena que em muitos lugares as pessoas só conhecem esse versículo. Não conhecem o versículo seguinte, o 24, que tem a cura, tem a solução. Mas eu não vou falar agora, eu vou segurar aí para vocês. Versículos como Romanos 5, no versículo 17, a parte A que diz assim, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por este, está vendo aí? Pela ofensa de um só homem, todos ficaram destituídos e a morte entrou. O legado que Adão deixou para a humanidade foi esse depois da queda. O 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, agora de justo, de perfeito, santo, comunhão perfeita em unidade, esse homem agora se torna caído, separado, em juízo, condenado. O versículo 19 diz, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O homem que tinha Zoe, santidade e justiça, agora se tornou diga, a Bíblia diz, pecador. Diga, pecador. O homem não foi criado pecador, a natureza do homem não é um pecador, mas por conta da queda, o homem se tornou um pecador. Todos nós, segundo esses versículos da Bíblia, todos nós fomos representados em Adão. Sabe, pessoal, aquele bebê lindo, maravilhoso, né? Um bebê lindo que está nos seus braços, nunca pecou, não é isso? É um pecador, porque ele nasceu por natureza, ele é pecador, pessoal. Porque o pecador, entenda aqui uma coisa, o pecador não é pecador por conta de atos pecaminosos, mas pela sua natureza. É por natureza, ele herdou, toda a humanidade herdou a natureza de Adão, a natureza caída, pecaminosa. Toda a humanidade, estou falando sem Jesus, são pecadores. Essa é a natureza do homem. Essa é a natureza do homem, esse foi o resultado, essa foi a consequência da queda. O homem agora se torna um pecador, caído, condenado, separado da santidade e da justiça de Deus. Um dia muito triste. Que dia triste, pessoal? Que dia triste. A primeira criação perfeita fora corrompida. A primeira criação perfeita foi corrompida, o homem agora se tornou um pecador. Assim é todo homem que permanece hoje sobre o legado de Adão. Que dia triste, que dia triste. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, diz Efésios, traçou um plano de salvação, de cura, de solução para este homem. E esse plano foi feito em Jesus Cristo. E você pode pensar comigo, né? Deus demorou aí 2000 anos para fazer?
esse plano? Veja comigo, Gênesis 3, o homem caiu, não foi? Gênesis 3, versículos 14 e 15 dizem assim: então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Nós não temos registros, nem na Bíblia, nem que eu saiba registros históricos de como era a serpente. Mas um fato é, depois da queda, ela foi condenada a rastejar e a comer pó toda a sua vida. E aí o texto continua dizendo, no 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Diga, o descendente. O texto não diz e a descendência dela, o texto diz o descendente. Sabe por quê? Ele diz o descendente, a continuação do texto deixa clara, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ainda em Gênesis 3, Deus com todo o seu amor, ele não é pego de surpresa, ele já anuncia o plano de cura e de salvação para a humanidade em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E olha que lindo. Os versículos 21 até 24 desse mesmo capítulo 3 dizem assim: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Além de anunciar a cura e o plano de salvação para a humanidade que havia caído, nosso Deus não é pego de surpresa, pessoal. Além de anunciar esse plano de salvação, a Bíblia fala que Deus carinhosamente pegou esse homem, essa mulher e os cobriu. O texto diz que eles haviam feito para si, pegaram folhas de figueira para se esconderem, porque viram que estavam nus, e agora tinham vergonha, se escondiam de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus agora os chama, os pega e os cobre com pele de animal. Você consegue ver Jesus aí também? Onde Deus conseguiu pele de animal, pessoal? Deus fez um sacrifício naquele momento. E esse sacrifício, se você tiver tico e teco aí para juntar um com o outro, você já vai entender que é uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus. O Antigo Testamento só tem sombras e tipos que apontam para Jesus e para a nova aliança. Deus anuncia o plano de salvação, de cura para o homem, ainda em Gênesis 3. Esse plano iria acontecer em Jesus e Deus carinhosamente cobre esse homem com peles de animais a partir de um sacrifício que ele fez, que apontava para o seu filho, para a cura que a humanidade precisaria. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, agora sabendo o bem e o mal. Ora, para que ele não, olha só gente, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Não sei você, mas eu a vida inteira aprendi e me ensinaram de que Deus, nesse momento, desceu o cajado e castigou o homem, retirando ele daquele deleite, daquele jardim. Quantos aprenderam assim? Deus desceu o cajado e castigou o homem. O seu castigo agora vai ser: eu vou expulsar você desse deleite que eu criei aqui, que eu criara. Pessoal, o texto diz que Deus carinhosamente cobriu aqueles homens e precisou tirá-los daquele lugar para que eles não comessem de uma árvore chamada árvore da vida. Porque Deus sabia que naquela condição de caídos, destituídos, separados, se eles nessa condição continuassem comendo da árvore da vida, eles iriam permanecer caídos para sempre. Não foi um castigo, foi um cuidado. Não foi castigo, foi um cuidado. Deus pega aquele homem e retira eles daquele lugar para que eles não comessem da árvore da vida e permanecessem caídos, separados, destituídos eternamente, porque era isso que a árvore da vida dava, a árvore da vida.
Deus precisava carinhosamente os retirar dali. Se você aprendeu que foi um grande castigo, quebre esse paradigma hoje e entenda, foi um grande cuidado. Acredite, nosso Deus nunca é pego de surpresa. Diante da queda desse homem, ele já tinha um plano para trazer a humanidade para perto do seu amor e para perto do seu cuidado, para perto da sua bondade. E aí Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 6, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só, está vendo? Naquela condição caída, separada, destituída, Deus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O homem, que era filho de Deus, santo, justo, a primeira criação perfeita, o homem cai, se torna um pecador, e a Bíblia diz que quando Jesus nos encontrou nessa condição, nós éramos filhos da ira. É uma forma de amenizar e dizer filhos do diabo. Porque o homem que recebera toda a autoridade, governo, controle, lembram, pessoal? O homem pega isso e entrega para o diabo. Entrega, obedecendo a ele. Mas Deus, em Cristo, nos encontrou nessa situação. E a Bíblia fala que Ele nos vivificou. E o versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Meu Deus! Na condição de caído, destituídos e separados, a Bíblia fala que Jesus nos encontrou. A Bíblia fala que todo aquele que um dia ergueu a sua mão e aceitou Jesus Cristo, saiu do legado de Adão e entrou no legado de Jesus. Não é mais aquela velha criatura, é uma nova criatura em Jesus. Uhul! Jesus é lindo, pessoal. A solução para o homem caído sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Esse é o nome, Jesus. E essa imagem que vai aparecer aí mostra para você a efetivação desse plano. O plano foi efetivado, ele recebe uma coroa de espinhos. A Bíblia fala que quando aconteceu a queda, pessoal, a terra foi amaldiçoada. Deus não amaldiçoou o homem, a terra foi amaldiçoada, e a Bíblia fala que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Espinhos é um símbolo que aponta para a maldição. Ele recebe uma coroa de espinhos para nos redimir de toda a maldição. Por isso a Bíblia fala que ele se fez maldição em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele recebe a coroa de espinhos, ele vai até aquela cruz, morre em nosso lugar, em uma obra substitutiva. Naquela cruz ele se torna um pecador, para substituir o homem que havia se tornado pecador, e porque ele se tornou um pecador, nós nos tornamos justos. Naquela cruz ele recebe a maldição, e porque ele recebeu a maldição, nós recebemos a bênção. Naquela cruz ele recebe a condenação que era para o homem, e porque ele recebeu a condenação, nós recebemos a justiça. A justiça em Jesus. Jesus é lindo, pessoal. A carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de 12 a 15, esses versículos dizem assim: olhem para isso aqui, vejam comigo
Colossenses 2, versículos de 12 a 15. Esses versículos dizem assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou naquela cruz. Ele cravou a cédula que era contra nós, a nossa dívida, a queda do homem, o pecado, a natureza pecaminosa. Ele cravou tudo naquela cruz, a dívida em relação à lei, Ele cravou naquela cruz. E a Bíblia fala que despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O diabo foi desarmado. O diabo, vou falar de novo, o diabo foi desarmado, o diabo foi desarmado, o diabo foi desarmado, desarmado. Você não precisa ter medo do diabo e das ameaças dele. Ele tenta gritar alto para tentar te intimidar. Você não precisa ter medo do diabo e de nenhuma das suas ameaças. Você é filho de Deus, parte de uma nova criação em Jesus Cristo. O diabo foi desarmado por Jesus, e aquela coroa de espinho que ele recebeu foi levado à cruz, e ele hoje vive em glória. Por isso você tem a terceira figura, uma coroa de glória. Ele está coroado de glória. Olha lá, da coroa de espinho, a cruz, a uma coroa de glória. Ele está coroado em glória. E a Bíblia diz que em lugares celestiais, assentado, descansando da obra completa que Ele fez. E a Bíblia diz que nós estamos, para você entender, estamos assentados com Ele, nesses lugares altos, nós estamos assentados em Jesus. Escute aqui, por isso que a Bíblia fala, por causa de um ato de desobediência, um ato de ofensa, o homem que fora criado perfeito em justiça, santidade e retidão, esse homem cai, perde Zoe, perde justiça, perde santidade. Mas a Bíblia diz que também por um ato de justiça e de obediência de Jesus Cristo, a vida Zoe, a natureza do próprio Deus, pela fé em Jesus, entrou mais uma vez na humanidade. E com essa vida veio também a santidade e a justiça para todos os homens, a saber, aqueles que estão em Cristo Jesus. O homem que havia perdido Zoe, o homem que havia perdido justiça, o homem que havia perdido santidade, agora em Jesus recebe Zoe. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se você for no original, Jesus não estava dizendo: eu vim para que vocês tenham bios, porque bios você já tem. Ele disse: eu vim para que vocês tenham Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus em vocês agora. Então o homem agora não é mais um pecador. O homem agora é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso eu pergunto, diversas vezes, pastor Fragale também faz a mesma pergunta: quantos aqui são justos? E a igreja levanta a mão: eu sou justo. E depois ele pergunta: e quantos aqui acham que também são pecadores? E alguns ainda levantam a mão. Isso é uma esquizofrenia espiritual, porque não dá para ser pecador e justo, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é pecador, homem caído, separado, destituído do legado de Adão, ou você é justo, homem reerguido em pura santidade e justiça do legado de Jesus. É um ou outro, pessoal. Sabe por que as pessoas confundem? Porque elas pensam que ser pecador é quem peca. Lembra do bebê, pessoal? O bebê não fez nada de errado, mas já nasce pecador por natureza, herdada.
Da mesma forma, aquele que é justo, não é justo porque faz atos de justiça, mas é justo porque recebeu uma justiça que nos foi atribuída gratuitamente em Jesus, diz a Bíblia. A Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então você não é um justo e um pecador ao mesmo tempo. Você foi um pecador carregado do legado de Adão. Hoje, a saber, se você está em Jesus, você é justo em Jesus. Quando Deus olha para você, apesar da gente errar, apesar das nossas limitações, Deus vê Jesus estampado na gente. Ele recebeu o sacrifício, Ele aceitou o sacrifício de Jesus que nos substituiu. Ele vê Jesus em nós. Por isso, de novo, o homem agora pode voltar ao plano original de Deus em Jesus. Justiça, zoe, santidade, uma nova criação em Jesus. Agora, com um novo espírito, esse homem novo, recriado em Jesus, pode viver perfeitamente em comunhão com Deus. E agora, quando isso acontece, quando nós nascemos de novo em Jesus, o espírito agora volta ao controle. E a alma tem que ficar no lugar dela. Fica aí, alma. Agora eu tenho um novo espírito recriado em Cristo Jesus. E aí eu vou ler para vocês. Você não está acreditando ainda no que eu estou falando? Você tem alguma dúvida do que eu estou falando? Agora eu vou voltar a ler para vocês os textos de Romanos. Só que eu vou ler completo agora. Veja, Romanos 3, 23 e o 24. Dizem assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o 24 diz: sendo, pois, justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por que que em muitos lugares, muitas pessoas só ficam no 23? Você é pecador, separado, destituído. Esse pessoal é o legado de Adão. O 24 tem a resposta: sendo, pois, justificados pela fé, pela redenção em Cristo Jesus. Então você não é um pecador, você é justo em Jesus, se você está em Jesus. Amém, pessoal? Veja o que diz Romanos 5, aqueles textos que nós lemos, 17, 18 e 19, eu vou ler completos para você. O início do 17 diz: porque se pela ofensa de um homem a morte reinou por esse. Quem é esse homem, pessoal? A morte, o pecado, reinou por ele. Muito mais. Muito mais. Cadê? Muito mais. Muito mais. Diga comigo, muito mais. É superior, é muito mais excelente. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, e o seu nome é Jesus Cristo. O 18 que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, e sobre todos os homens a condenação. Que ofensa foi essa, pessoal? Diga, a ofensa de Adão, o primeiro representante da humanidade. Sobreveio condenação sobre essa humanidade. O texto continua dizendo: assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Que ato de justiça é esse, pessoal? Jesus na cruz. O 19, porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores. Diga, pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Quantos aqui entendem que são justos em Jesus? E quantos aqui entendem que também são pecadores? Graças a Deus, matei todos os pecadores. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, estão todos sob o legado de Jesus. Não tem ninguém mais sob o legado de Adão. Pessoal, isso não é positividade. Pessoal, isso não é uma palavra bonita para que você saia daqui animado. Isso é a verdade da palavra de Deus. Eu sei que pode te chocar, eu sei. Você pode estar ouvindo isso pela primeira vez, isso pode te chocar. E por isso que eu falei que me assusta. Me assusta saber que a igreja
de Jesus, 90% dessa igreja de Jesus, espalhada por toda a face da terra, apesar de salvos, participantes dessa nova criação, não conhecem nada sobre isso, continuam se dizendo pecadores, que Deus quer os castigar, que Deus quer, derrotar eles, para provar alguma coisa, para mostrar alguma coisa. 90% da igreja de Jesus está vivendo aí assim, ainda sob o legado de Adão, como a velha criatura vivia, mas, diga mais, Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos entregou Jesus, e nós hoje não vivemos mais no legado de Adão, mas no legado de Jesus Cristo, a saber, todos nós que recebemos a Jesus. Amém, pessoal? Essa é a verdade, essa é a verdade. Não é um conto, não é uma história, essa é a verdade. O texto é claro, diz que pela ofensa de um, Adão, muitos se tornaram pecadores. Mas pelo ato de justiça de um só também, Jesus, nós nos tornamos justos. Então não dá, Fragale está correto, quando ele escreveu lá no livro dele. Não dá para ser justo e pecador ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. É o que a palavra diz. Amém, pessoal? Quantos vivem hoje sob o legado de Jesus? Então você é justo. O homem agora em Cristo se torna justo, reerguido, salvo, qualificado, aproximado da santidade de Deus e da justiça de Deus. Aquele dia da queda foi um dia triste, não foi? Mas eu quero dizer para você, que dia glorioso. Que dia glorioso para toda a humanidade saber que em Cristo existe uma solução, uma cura e uma saída. Que dia glorioso para toda a humanidade foi o dia da cruz, onde o nosso pecado lá ficou, onde nossa condenação lá ficou, onde nosso homem caído lá ficou separado e renasceu um homem justo, reerguido em Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas com a obra de Jesus Cristo. A obra completa dele, de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, por que eu falo bastante em Jesus? Porque o legado de Adão, ele é outorgado, diga, outorgado. Ele é obrigatório, ninguém escolhe. Nasceu, está sob o legado de Adão. Mas o legado de Jesus é uma opção, diga, uma opção. É para aqueles que um dia ergueram as suas mãos e disseram, eu quero você, Jesus. Eu entrego minha vida para você, Jesus. Eu me dou para você, Jesus. Eu aceito esse sacrifício, Jesus. Eu aceito a sua obra substitutiva. Eu estou com você, Jesus. Eu estou apoiado em você, Jesus. Eu estou apoiado em você, Jesus. Que dia maravilhoso, que dia glorioso, o dia da minha redenção. Obrigado, Jesus, porque os meus olhos se abriram para a sua salvação. Obrigado, Jesus, porque um dia os meus olhos se abriram para a sua salvação. Que dia glorioso. O dia do nascimento de uma coisa que nós conhecemos e estamos estudando a partir de hoje nessa série. Uma nova criação em Cristo Jesus. O homem foi recriado. Entenda uma coisa, o homem foi recriado, ele não fez um remendo da gente, ele arrancou a natureza velha e nos deu zoe, uma nova natureza, um novo espírito. Por isso, o texto áureo, pregado em todos os lugares na nova igreja, e o texto base dessa série, 2 Coríntios 5:17. Se você ainda não gravou esse texto, você vai sublinhar ele hoje, você vai marcar ele hoje, você vai decorar esse texto que diz assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, gente? Quantos são da nova aí? Da nova criatura, da nova criação, quantos são?
Isso não está disponível só para a gente da nova igreja, mas para toda a igreja de Jesus Cristo, espalhado por toda a face da terra, para todos aqueles que quiserem depositar a sua fé em Jesus. Escute, Deus não fez um remendo em nós, Ele arrancou a velha natureza e nos deu a natureza do próprio Deus. O homem que havia perdido o Zoe, agora em Cristo Jesus, recebe de novo Zoe. A primeira criação foi corrompida, mas a criação em Cristo Jesus, a nova criação em Cristo Jesus, ela pode desfrutar de santidade, de justiça, de unidade, de perfeita comunhão com Deus, como no princípio. Isso é maravilhoso, pessoal, isso é lindo demais. Nós costumamos crer que Deus é grande, não é? Que Jesus é grande, não é? Ele não é grandioso, exaltado. Então, eu quero dizer para você que alguém tão grandioso, alguém tão grande, não poderia fazer uma obra pequena. A obra de Jesus é tão grande como Ele é. É tão grande quanto Ele é. Ele não fez pouca coisa. A obra dele, a obra da nova criação, foi isso aqui que nós estudamos hoje à noite. O homem foi criado em perfeita comunhão, unidade, integridade com Deus. Justo, santo. O engano entrou, ele cai. Deus traça um plano de salvação em Jesus. Nós nos deparamos com a cruz, onde nós fomos substituídos. E aquela criação caída, ela agora renasce. Deus arranca de nós a velha natureza e põe em nós agora a sua própria natureza. E o homem que tinha perdido justiça, perdido santidade, perdido Zoe, agora pode desfrutar de Zoe. Diga assim, diga com toda a convicção: eu tenho Zoe, a vida do próprio Deus em mim. Quando eu digo que às vezes choca, talvez você tenha ouvido isso pela primeira vez, é porque de fato, em muitos lugares, muitas pessoas não ouvem sobre isso. Ouvem sobre Davi, sobre Moisés, sobre tantas histórias bíblicas que são bênção. Mas o que a igreja deveria entender como base fundamental é que quando alguém recebe Jesus, ele se torna uma nova criatura. E aí? Aí a igreja precisa ensinar para ele o que é ser uma nova criatura. Quais as implicações disso? Vocês viram as implicações da queda? Morte, separação, destituição, morte espiritual, morte física. Pessoal, Jesus naquela cruz experimentou a morte? Que tipo de morte Jesus experimentou naquela cruz, pessoal? Jesus experimentou morte espiritual e física. Morte é separação. Quando ele clamou, você lembra quando ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora Jesus se viu separado de Deus. Um evento que jamais acontecera. Naquele momento da cruz, ele carregado dos nossos pecados, carregado da nossa fragilidade e fraqueza, carregado com a nossa maldição, ele levou tudo que era nosso ali, ele morre espiritualmente. Se separa do Pai, se separa de Deus, levando toda a nossa imundícia. Por isso a Bíblia fala que nós fomos sepultados com Ele. Porque quando Ele morreu na cruz, nós morremos com Ele. Mas a Bíblia também diz que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Jesus é lindo, pessoal. Nós ressuscitamos com Ele. Diga assim: eu sou uma nova criatura em Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.